Voltamos com o programa Ponto a Ponto, que hoje recebe o criminalista Alberto Toron. Toron, então, para concluir o seu raciocínio do bloco anterior. Para concluir, apenas dizer o seguinte, que a Polícia Federal acabou indo com muita sede ao pote e praticou inúmeras ilegalidades que redundaram o quê? Na anulação pela justiça daquelas investigações. Então é natural que aos olhos da população acabe passando uma visão, a polícia fez e o judiciário anulou, a polícia prende e o judiciário solta, mas é uma visão equivocada. Então a gente precisa analisar isso com mais cuidado para não ficar no juízo das aparências. A gente vai mostrar agora como a PEC 37 pode mudar a investigação de crimes no Brasil. A reportagem é de Cândido Oliveira. A PEC 37 estabelece que somente as polícias civil e federal podem abrir e conduzir inquéritos. Procuradores e promotores de justiça só entrariam nas investigações quando a denúncia fosse entregue pela polícia com as provas criminais. Hoje, menos de 1% dos crimes cometidos no país são investigados exclusivamente pelo Ministério Público. Delegados de polícia defendem a proposta no Congresso. Esse mistério é da Polícia Civil e a Polícia Civil, de um modo geral, em todo o Brasil, tem investido, de uma maneira muito precisa no laboratório de lavagem de dinheiro, nas ações do enfrentamento à corrupção. Então, acho que o entendimento da PEC é que está sendo equivocado. A Polícia Civil trabalha pela transparência, a Polícia Civil trabalha pelo combate à corrupção, a Polícia Civil trabalha pelo combate à impunidade. E não tenha dúvida que a Polícia Civil está fazendo o seu papel. Para os defensores da PEC 37, a falta de regras claras tem prejudicado as investigações no âmbito do Judiciário. Mas para o Ministério Público, a aprovação dessa emenda constitucional seria um dos maiores retrocessos no país. Se aprovada, não só a atuação do MP ficará comprometida, como também a de órgãos de fiscalização do Executivo, como o Banco Central, a Receita Federal e a Controladoria Geral da União. Para este Procurador-Geral da República, abriria uma brecha para a corrupção. Ela coloca em risco a possibilidade de o Ministério Público, por exemplo, denunciar os casos de peculato, esses casos envolvendo pessoas que detêm alguma expressão de poder. Na verdade, ou poder político ou poder econômico. Na tentativa de reverter a situação, membros do Ministério Público criaram um anteprojeto com 48 artigos para a regulamentação da investigação criminal. O documento é uma alternativa ao impasse criado pela polêmica proposta de emenda constitucional. O Ministério Público, ele não se enfraquece. Quem se enfraquece com a PEC é a cidadania. A gente está num momento que alguns, a gente teve o julgamento do mensalão, por exemplo, muitas condenações, o Ministério Público com papel muito atuante. Tivemos agora um outro caso emblemático, que foi a condenação do ex-prefeito Paulo Maluf, inclusive vai ter que devolver recursos à Prefeitura de São Paulo, acho que até já caiu algum recurso. Num momento desse, em que de alguma forma há algumas punições para o que a população percebe ser um andar de cima, as pessoas privilegiadas e etc. Num momento desse, essa questão do Ministério Público voltar com toda essa força, não pode parecer algo feito propositadamente para que se iniba esse tipo de punição? Olha, eu penso que não é algo feito propositadamente, porque há muitos anos a própria OAB vem reclamando do exercício do poder investigatório pelo Ministério Público, primeiro, sem base legal, e, em segundo lugar, de forma absolutamente desregrada. Tanto isso é verdade que o Ministério Público, ele mesmo, propõe que se estabeleça um corpo de regras para balizar essa atividade investigatória, porque quem exerce essa atividade investigatória é a polícia. Então veja você o seguinte, nós tivemos casos de poder investigatório que estavam sendo convocadas pessoas para prestar depoimento e o promotor de justiça, o procurador da República, não dava acesso aos autos ao advogado. Então é preciso balizas. É o que o Supremo Tribunal Federal, me parece, com muita prudência, tem dito. Pode investigar excepcionalmente. Aliás, quem disse isso com muito brilho, com muita precisão, foi esse grande jurista nomeado agora pela presidente Dilma para integrar o Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Roberto Barroso. Pode investigar? Sim, excepcionalmente e com regras. Excepcionalmente em que casos você acha e com que regras? Perfeito. Em primeiro lugar, pode investigar quando tiver, por exemplo, policiais envolvidos em tortura, policiais envolvidos em casos de corrupção e desmandos em geral.
talvez não seja o melhor que a polícia investigue a própria polícia. E aí entra o Ministério Público com um papel... Substituindo a corregedoria. Substituindo eventualmente a corregedoria. Sim, eu admito isso, conforme o escalão, o ranking das autoridades envolvidas, o Ministério Público poderá sim substituir a corregedoria. Permita um parênteses. Você deu um exemplo ainda há pouco, lembrou, aliás, que a espetacularização das ações da Polícia Federal foi corrigida posteriormente E redundou em nada. Os excessos e essas ações terminaram muitas vezes em nada na Justiça. Agora, é também necessário nós entendermos que essas ações espetaculares foram responsáveis em grande medida por essa opinião pública tão positiva que a Polícia Federal desfruta recentemente, paradoxalmente. Mas você vai ficar com a aparência? Há exemplos que puderem ser dados, apresentados aí aos nossos espectadores, de malefício da ação investigatória do Ministério Público, exemplos, digamos, que sejam paradigmáticos, que sejam... Não me ocorre agora, Lavareda, apenas eu queria pontuar... Porque há exemplos da Polícia Federal. Sim. Você tem toda a razão, a sua pergunta é algo instigante para mim. Eu não tenho de cabeça algum exemplo de investigação do Ministério Público que tenha redundado em casos colossais de arbítrio. Mas quero dizer o seguinte, não adianta nós ficarmos com um aplauso efêmero por uma ação espetaculosa que depois redunde em nada. Mas aí nós estamos partindo... Então você vai ficar a polícia aplaudida de um lado, mas sem efetividade nenhuma. Eu só mostrei o paradoxo. E eu acho que este governo, agora que tem o ministro Zé Eduardo na chefia, digamos assim, da Polícia Federal, ele é o grande chefe da Polícia Federal, eu acho que a Polícia Federal está mais equilibrada, é essa a visão que eu tenho. Ela está menos atuando de forma espetacular e, no entanto, de forma mais eficaz. É um paradoxo que se conjuga muito bem. Menos ações espetaculares e mais eficácia. Ações marcadas por menos ilegalidades. Agora, Toron, a gente está partindo do pressuposto aqui, o senhor está partindo do pressuposto de que são erros da polícia e erros do Ministério Público que levam, então, a justiça a anular, como se a justiça também estivesse acima da possibilidade de errar, e não está acima da possibilidade de errar. E aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, eu me recordo, só para citar o Maluf de novo, nada pessoal, mas de um processo em que que ficou no Supremo Tribunal Federal 4, 5 anos, porque não se conseguia citar o Paulo Maluf. E existia até o ministro Joaquim Barbosa, falava, não, nós precisamos aqui, então, ignorar, não se conseguia citar o Delfim Neto. E aí o Joaquim Barbosa fez uma colocação e deu uma grande polêmica no Supremo, que ele falava o seguinte, o Delfim tem endereço conhecido, está no Congresso Nacional, dá aula, todo mundo sabe onde ele está, se não consegue encontrar, é porque ele não está querendo ser encontrado. Então vamos ignorar isso e vamos partir para um julgamento com outras testemunhas. E isso foi desconsiderado, e aí o caso ficou um pouco sem punição. Acaba que a justiça também não tem os seus próprios defeitos. A gente não está colocando muita culpa no Ministério Público, quando a justiça também, às vezes, parece que fecha olhos para obviedades? Todos erramos. Jornalistas erram, advogados erram, as polícias erram, o Ministério Público erra e a justiça erra também. Por isso a importância do máximo de transparência para que esses órgãos sejam controlados. De um lado, pela imprensa, que vocaliza a opinião pública ou a opinião publicada, mas pouco importa. De outro lado, os advogados das partes concretamente exercendo o controle, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, para o quê? Para fazer com que este órgão chamado Justiça atue com mais eficácia. Obviamente que essa questão da eficácia pode ser lida de maneiras diferentes. Eu, como advogado, me preocupo muito com a questão da obediência da lei, com a questão da obediência ao devido processo legal. O Ministério Público talvez se preocupe menos com isso e mais com a eficiência de apresentar um culpado. Então, quando você me diz, por exemplo, e eu peço licença para te chamar de você, pela amizade e o carinho... Pela idade também, pode ir. Obrigado. E olha só, e pela idade, claro. Pela minha idade. Pela sua idade. Bom, eu queria dizer que essas instituições todas, elas às vezes têm preocupações diferentes, mas o importante é que elas controlem esse jogo da apuração, o jogo exercido
no processo apuratório. Por que eu falo em jogo? Porque nós temos regras. E essas regras têm que ser obedecidas. Alguns, me causa assim espanto que um ministro, um juiz da Suprema Corte, diga, não, vamos passar por cima das regras, porque aí nós vamos fazer justiça. Não era bem passar por cima, se eu me expressei mal. Se há 4 anos nós vamos a todos os endereços e aí toca campainha e ele não está, eu tô então, traduzindo isso faz de uma a intimação forma, por hora certa, tem mecanismos para obviar o que não dá é para ficar 4 anos esperando encontrar o Delfim Neto. Mas também não dá para passar por cima da lei. Então, por isso que a justiça, ela hoje tem leis, ela opera com leis que simplificaram os procedimentos para você poder andar mais rápido. Agora, andar mais rápido, às vezes, pode causar dano à descoberta da verdade das coisas, pode causar dano ao próprio acusado, que vai ser julgado sob o estrépito do fato, né, sob o calor dos fatos. A gente continua a nossa conversa daqui a pouco. Agora você acompanha no intervalo as principais manchetes do Brasil e do mundo aqui no Band News TV. Até já.